Oi, gente, tudo bem? Então, vamos começar hoje mais uma aula, tá? Essa aula, ela é um pouco abstrata, eu sei, eu entendo, porque ela vai pegar uma parte da química orgânica e vai mesclar com a biologia, a parte de célula. Então, é levemente abstrato, mas prometo que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. O que é, então, a bioquímica? É a ciência que estuda a base química das moléculas, dos seres que compõem as células, tecidos vivos, que catalisam reações químicas no metabolismo, como a digestão, biossíntese, fotossíntese, imunidade, compostos orgânicos e inorgânicos, entre muitas coisas. A composição química dos seres vivos, particularmente, proteína, hidrato de carbono, gordura, enfim. O que é, na verdade, verdadeira? É a ciência que estuda a base química na biologia. Para não ser só... Tem muitas coisas, quando a gente falou de membrana plasmática, de núcleo, que eu falei muito de reação química. E nada mais é do que um dos motivos que a biologia ocorre, que acontece a evolução e envelhecimento, são tudo à base de reação química, tá? Bom, aí o tema dessa aula é, na verdade, macromoléculas, tá? A gente vai estudar cada uma daquelas moléculas que eu já falei nos outros vídeos, mas a gente vai entender como funciona a estrutura delas, a importância e etc, tá? Por quê? Porque primeiro vai dar uma clareza para vocês sobre a parte lá da membrana plasmática, da bicamada lipídica, da função da proteína. E depois, a partir da proteína e do ácido nucleico, a gente vai conseguir seguir com a matéria, tá? Bom, primeiro, o que são os carboidratos? São moléculas biológicas feitas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Geralmente, eles têm essa conformação, tá? Essa fórmula química. Um exemplo, a glicose, que é C6H12O6. Esse N é o número, tipo... Vocês sabem disso em matemática. Em uma proporção de aproximadamente a cada um átomo de carbono, vai ter 2 moléculas de água. Um átomo de carbono, uma de água, que são 2 de hidrogênio, perdão. As cadeias de carboidrato podem variar de tamanho e os que são biologicamente importantes pertencem a uma das 3, monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. O que é o carboidrato, basicamente? Açúcar, glicose, frutose, sacarose, açúcar, tá? Tipo, pensa, vou cortar o carboidrato da minha dieta, tô uma dieta low carb. O que você vai cortar? Arroz, massa, pão, você corta carboidrato. Bom, monossacarídeo. Mono é um, sacarídeo é doce, então um doce. São açúcares simples, tá? O mais simples dele é a glicose. Geralmente contém 3 a 7 átomos de carbono. É uma molécula pequena, tá, gente? Pouco complexa e de fácil quebra. Os disacarídeos formam-se quando são 2 monossacarídeos que se juntam, tá? Tipo, junta duas moléculas de glicose e se juntam. A glicose e a frutose, via reação de desidratação, ou seja, perde uma água, formam a sacarose, que é um carboidrato relativamente comum, tá? Sacarose, sabe onde você vê sacarose? No adoçante, tá? Falei da glicose, sacarose, frutose. Frutose também é um monossacarídeo, que é o açúcar das frutas. E tem o polissacarídeo. Poli, gente, são muitos sacarídeos juntos. É uma cadeia longa de monossacarídeos unida por ligações glicosídicas. Amido de milho, glicogênio, celulose lá da árvore que faz papel, quitina são os principais exemplos de polissacarídeo, tá? Aí a gente vem para o exemplo do dia a dia. Amido é a forma armazenada de açúcar nas plantas e é composto por uma mistura de 2 polissacarídeos, amilose e amilopectina, tá? As plantas são capazes de sintetizar glicose usando a energia da luz coletada na fotossíntese. Viu? Exemplo básico. Gente, eu sei, essa aula é um pouco assim, meio chato mesmo. Vou falar pra vocês, porque como pega bioquímica, é uma aula um pouco mais complicadinha, tanto pra vocês quanto pra mim, porque eu preciso de recursos da parte da química, tá? E a gente vai falar, gente, da gordura, tá? Lembra da bicamada lipídica? São 2 camadas de
lipídio ou gordura, tá? São as moléculas orgânicas, são insolúveis. Lembra que a membrana plasmática, ela não gosta de água, tá? Lembra quando você coloca um copo com água e óleo e eles não se misturam? Então, e os lipídios, a gordura gosta de álcool, éter e acetona. Uma molécula de gordura consiste em 2 tipos de componente, um esqueleto de glicerol e 3 caudas de ácido graxo. Os lipídios apresentam funções importantes para o organismo, tá? Tipo, para que você precisa da gordura? Vocês devem sempre se perguntar, porque em algum momento da vida de vocês, vocês falaram, nossa, muitos de vocês já quiseram emagrecer e alguns de vocês quiseram engordar. Para que serve? Reserva de energia, gente. Quando o corpo precisa de energia e você, por exemplo, vai fazer um exercício, vou correr. Lembre que vocês não podem correr na rua, porque estamos em isolamento social. Vou andar dentro do apartamento. Só que você está em jejum. O que o corpo vai fazer? Ele vai começar a quebrar coisas para pegar energia, já que você não está alimentado. Ele pode quebrar desde massa muscular, quanto os lipídios consertaram na nossa pochetezinha, tá? O motivo que ele vai fazer isso é bem complexo e não serve para o momento, mas lembra que é uma reserva de energia, tá bom? É um importante isolante térmico. Nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal, sendo fundamental para animais que vivem em climas frios, tipo o urso. O urso hiberna. Antes do inverno ele come muito e aí ele hiberna, porque ele tem uma camada de gordura que vai deixar ele quentinho. Quentinho não vai deixar ele morrendo de frio. E aí o organismo vai precisando de energia, e aí vai pegando dessa reserva. E também ele acaba gastando menos energia porque ele tá hibernando, ou seja, está dormindo. Mas mesmo assim ele gasta energia. Os ácidos graxos, eles estão presentes nos óleos vegetais, extraídos de semente, como soja, girassol, canola e milho. São usados na síntese de moléculas orgânicas na membrana celular. E também eles ajudam na absorção de vitaminas, como a vitamina A, a D, a E e a K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos. Gente, lembra que eu falei pra vocês que tem algumas moléculas que vão passar direto pela bicamada lipídica? Algumas são as vitaminas, porque elas são pequenas e passam pela camada tranquilona, porque são moléculas de gordura. Aí a gente pode dividir em carotenoides, que eles são benéficos para o sistema imunológico e atuam como anti-inflamatório, e as ceras, que elas estão presentes na superfície da folha, no corpo de alguns insetos, e até mesmo aquela dentro do ouvido, tá? É um tipo de lipídio altamente solúvel e evita a perda de água por transpiração. Tipo, sabe, as meninas vão saber mais, mas quando você vai fazer uma depilação por cera, aquela cera é gordura, tá? Gordura que eu digo é feito de lipídio. Por isso também ela ajuda a não perder água, porque a água não vai estar a fim de passar por ela. Isso não tem nada a ver no momento, a utilização da cera, mas enfim, ela também ajuda a não perder água. Aí, voltando à divisão, eles podem ser os fosfolipídios, que são os principais componentes da membrana, que é um glicerol unido a ácidos graxos. Por quê? É a molécula de lipídio junto com o fosfato. Tem os glicerídeos, triglicérides, que se alguém já fez exame de colesterol vai saber. São 3 moléculas de ácido graxo, e os esteroides. 4 anéis de carbonos interligados, unido a hidroxilas, hidrogênio, oxigênio e cadeias carbônicas. Como exemplo de esteroides, podemos citar os hormônios sexuais, a testosterona, a progesterona e o estrógeno, ou estrogênio, tá? Uma parte considerável dos hormônios eles são esteroides, tá? E aí, gente, a gente vai falar dos ácidos nucleicos, que estamos chegando na parte importante da aula, tá? Os ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas por nucleotídeo e eles principalmente formam moléculas de DNA e RNA. Os ácidos nucleicos são essenciais para todas as células, pois é a partir dali que a gente vai ter informação genética, ou seja, de acordo com a combinação deles, a gente vai ter nosso DNA e nosso RNA, tá?
eles têm a informação. Os nucleotídeos são importantes em diversos processos, como a síntese de alguns carboidratos e lipídios, e a regulação do metabolismo. Aí, como é a estrutura? São formados por nucleotídeos, apresentam 3 componentes básicos. Um fosfato, uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada. Ai, perdão. A gente já vai ter uma fotinho, tá? Eu juro. As bases nitrogenadas, para vocês entenderem para que serve. São estruturas cíclicas e existem as púricas e as pirimídicas. Vocês vão me perguntar, Mariana, para que eu preciso saber disso? Vai ser importante. O DNA, como o RNA, possuem as mesmas purinas, a adenina e a guanina. A mudança ocorre em relação às pirimidinas, que é a citosina, que tem no DNA e no RNA, mas varia com a segunda base, em que no DNA é timina e no RNA é uracila. Eu sei que eu falei um monte de coisa, mas na foto vai ficar mais claro. Aqui. Qual é a principal diferença de um DNA e um RNA? O DNA é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples. Vocês vão se preocupar agora? Não. Vocês vão saber a diferença entre os dois e saber que eles são constituídos de ácidos nucleicos, tá? Então, citosina e guanina, adenina e timina. E aqui é a mesma coisa, tá bom? Nessa parte da fita vem a pentose, que é um açúcar formado por 5 carbonos, e um fosfato, tá bom? É isso. E é o que vai diferenciar um e o outro, um é fita dupla, outro é fita simples, um tem timina, um tem uracila. A gente não chegou no momento que a gente vai falar A com T, C com G, a gente não chegou nisso ainda, tá bom? Segura a emoção. E aí, gente, a estrela da aula, que são as proteínas, tá? Eu sei que eu já falei, provavelmente, em todas as aulas, que a proteína é tudo na vida. E agora vocês vão entender por quê. São as macromoléculas orgânicas mais abundantes da célula e são fundamentais, tanto para a estrutura como para a função, tá? Elas são encontradas em todos os tipos de células nos vírus. São formadas por aminoácidos ligados entre si e unidos através de ligações peptídicas. É interessante citar que todas as proteínas que existem são formadas a partir de 20 aminoácidos. Só temos 20, tá bom? E aí é de acordo com a combinação que você vai ter uma determinada proteína. Alguns aminoácidos especiais podem estar presentes em alguns tipos de proteína, beleza? Qual é a função da proteína no organismo? Fornecimento de energia, estruturação da célula, catalisador de função biológica. A gente já vai falar de catalisador. Regulação de processos metabólicos, armazenamento de substância, transporte de substância, construção e reparação dos tecidos e músculos, defesa do organismo e produção de hormônios e neurotransmissores. Vocês perceberam que a proteína tem mais função dentro de todos que eu falei? Pois é, a proteína é tudo na vida. E aí a gente vai falar do catalisador, que são as enzimas, tá? São proteínas que catalisam reações químicas, as quais ocorrem em seres vivos. Mas eu vou falar, Mário, o que é catalisar? É acelerar a velocidade das reações. Ou seja, eu tenho uma reação que ia demorar 3 horas. A enzima ela vai permitir que ela aconteça tipo em 20 minutos. Ela vai diminuir o tempo necessário, tá? Sem as enzimas, muitas reações seriam extremamente lentas. Importante, cada enzima é específica para um tipo de reação. Ou seja, eu tenho uma reação específica. Essa enzima só vai servir para isso, tá? Como isso funciona? A enzima, vamos ver aqui na foto. O azulzinho é a enzima. Vocês estão vendo que ela tem um desenhozinho, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Que tem a forma exata do substrato. Esse substrato, tá tudo junto. O que essa enzima quer fazer? Quer quebrar eles. Então, esse substrato vai se encaixar nessa enzima e depois vai quebrar. Essa quebra poderia acontecer de outras maneiras muito mais demoradas. Poderiam. Mas a enzima vem para facilitar isso, tá? Importante. Se eu tivesse um substrato com outra forma, ia encaixar? Não, tá? Não ia encaixar. Por quê? A teoria dessa explicação se chama teoria da chave fechadura. Você tem quantas chaves? A sua chave não abre só a sua fechadura? Mesmo princípio.
Eu tenho uma fechadura, que é a enzima, e ela só vai abrir se a chave dela ligar certinho. Se você tentar colocar outra chave, não vai funcionar. É importante falar que o lugar em que a chave se encaixa é o sítio de ligação, tá bom? É importante. A enzima vai funcionar bem sempre? Não. Ela tem alguns fatores que são específicos, tipo temperatura. A temperatura condiciona a velocidade de reação. É importante falar que as proteínas elas desnaturam, ou seja, elas param de funcionar em altas temperaturas, tá? É interessante também citar que cada enzima tem uma temperatura ideal. Aí você vai falar se tem uma enzima lá no seu trato digestório, no seu estômago. O seu estômago, a temperatura é 36,8. Se ela estiver em 37, seu estômago estiver 37,5, a enzima não vai funcionar bem, tá? A enzima é muito chata, ela é muito top porque ela acelera a reação, mas ela é chata pra caramba, porque ela não vai funcionar se ela não estiver nas condições ideais. Tá, ela vai funcionar, mas ela vai funcionar bem mal. E também é curioso falar que quando a gente tem febre alta, tipo, mais de 40 graus, por que os médicos tentam tanto diminuir? Por causa disso, porque você tem uma chance de desnaturar as proteínas e as enzimas. E nosso corpo é feito basicamente de proteína, então você vai acabar perdendo função celular. O pH. Cada enzima possui uma faixa de pH considerada ideal. Dentre esses valores, a atividade é máxima. Mesma coisa que eu falei, a enzima do estômago. Vocês acham que ela vai o pH do estômago é extremamente ácido, tipo 2,5. Você acha que ela vai funcionar num pH básico de tipo 8? Não, não vai funcionar, gente, porque tá muito longe do alcance dela. Nossa. Ai, perdão. E o tempo, quanto mais tempo a enzima tiver contato com substratos, mais produtos serão produzidos. Tipo, meio óbvio, talvez, ou não. Quanto mais tempo ela tiver contato, mais ela consegue produzir. Quanto menos, menos produz. Concentração da enzima, quanto maior a concentração do substrato, maior será a velocidade de concentração. Porque você tem muito disponível, então é muito fácil o substrato se ligar lá. Mas se eu tivesse que destacar os dois principais, seriam temperatura e pH. Beleza? Aí, gente, acabou. A aula de hoje é curtinha. A gente vai fazer 3 perguntinhas rapidão, tá? Eu só queria fiz essa aula pra falar de proteína, principalmente proteína e enzima. O resto é tranquilo. O colágeno é abundante nos organismos animais vertebrados. É o principal componente da pele, dos ossos, tendão, cartilagem, dos vasos, dentes. Cada uma de suas moléculas são formadas por 3 cadeias polipeptídicas. Baseando-se nas informações acima, o colágeno é um tipo de proteína, lipídio, carboidrato, aminoácido. Vamos lá. O colágeno é carboidrato? Não, o colágeno não é carboidrato. É um aminoácido? Talvez. Lipídio pouco solúvel? Não, colágeno não é gordura, gente. Colágeno é uma proteína fibrosa responsável por conferir elasticidade. Por quê? Vamos pensar. Ele está presente nos músculos, nos tendões, nas cartilagens, nos vasos sanguíneos e dentes. Beleza. Qual é a dica que eu dou? Por ligações de polipeptídeos. Lembra que eu falei pra vocês lá na parte de proteína que são aminoácidos juntos de ligação, aminoácidos juntos de ligações peptídicas? Então, perdão, é isso, tá? E colágeno, lembra do cabelo, tá, gente? A febre, quando alcança 40 graus ou mais, é muito perigosa e pode provocar a morte do indivíduo. Um problema do aumento da temperatura corporal é o seu efeito sobre a proteína do sistema nervoso central. Sobre esse efeito, o efeito deste aumento da temperatura corporal, é correto afirmar que aumenta a atividade das proteínas, desnatura, provoca o acúmulo de proteínas no retículo endoplasmático, induz a quebra de proteínas e, consequentemente, a sua ativação, modifica a sequência de aminoácidos de proteínas. Desnatura, tá bom? Inibindo a sua atividade. A enzima não vai funcionar porque está muito alto. Mas se você baixar a temperatura, ela volta a funcionar, tá bom?
3. O quilo, produto da digestão. Lembra depois que o estômago faz a digestão e vai para o intestino? É o quilo. É composto pelos nutrientes transformados em macromoléculas muito pequenas, mais vitaminas e sais minerais. As substâncias que formam um quilo podem ser absorvidas pelo organismo, por meio da velocidade do intestino delgado. As microvelocidades que aumentam a superfície de contato. Nossa. Uma amostra de quilo retirada do intestino de uma mulher havia almoçado, mostrou-se rica. Ela acabou de comer, gente. Bateu um prato no almoço, no restaurante por quilo. Entendeu a piada? Mostrou-se rica em aminoácidos e glicose. Portanto, é possível inferir acertadamente que essa pessoa alimentou-se de aminoácido. Gente, aminoácido é proteína. E glicose é açúcar, que é carboidrato. Então, proteínas e carboidratos. Acabou, gente. Essa aula de hoje acabou, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me mandar mensagem. Pretendo fazer semana que vem uma live, em vez de aula, para poder fazer exercício, tá? Eu vou ver com a Nath o melhor horário pra gente agendar. E é isso. Se tiverem qualquer coisa, é só me avisar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula tranquila. Também dá uma aliviada pra vocês, tá bom? Beijo, se cuidem.